Deus usou de 3 formas para se comunicar com o homem. Primeiramente, Deus se revelou. Deus se revelou é se manifestar. Deus se revelou com uma ênfase muito forte, praticamente de 3 maneiras. Primeiro, Deus se revela lá no início de tudo, através das aparições, que nós chamamos teofanias. Deus vinha e conversava com as pessoas. Deus se condensava em formas de comunicação que as pessoas conseguiam falar com Deus. Isso chama-se teofania. E este período, o período das teofanias, o máximo, o tempo que Deus mais usou foi até Moisés. Finalizou este tempo, como ênfase, a primeira parte das Escrituras foram estabelecidas. O Pentateuco, os 5 livros, os 5 primeiros livros. Deus então se revelou dessa maneira, aparecendo, falando com o homem, e o homem foi registrando. Moisés registrou a primeira parte da Bíblia, fechou esse tempo, não de maneira estanque, mas fechou como ênfase. Não foi mais a ênfase de Deus falar por teofania. Inicia um novo período, período da profecia bíblica. E no período da profecia bíblica, Deus continua se revelando progressivamente, e agora tem seus profetas. Os seus profetas falam de Deus, mas a Bíblia diz em Deuteronômio que nunca mais se levantou pessoas para falarem, e Deus não usou mais da metodologia de falar frente a frente, como falou com Moisés. Haja vista a grande diferença entre Moisés e Josué. Mas Deus continua a se revelar, usando seus profetas, tendo uma expressão não direta como nas teofanias, mas indireta pelos seus profetas. E seus profetas agora precisam dar conta. Todas as suas profecias precisam ter seus atos comprovados, ou seja, as profecias precisam ser fatos verídicos, fatos comprovados, e as profecias precisam estar em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com a palavra e fatos. E então os profetas desenvolvem esse trabalho, e até Malaquias, nós temos então esse período amplo da profecia. E o que gerou? A segunda parte da Bíblia. Então nós temos na primeira parte, no fator revelacional, o Pentateuco, ênfase, teofania. A segunda parte, os profetas, a história, os livros de sabedoria, e Deus trabalhando com profecia. E então a segunda parte da Bíblia, e nós temos o Antigo Testamento, e nós temos a vinda do Messias. A vinda do Messias é o período apostólico, e novamente Deus agora continua a aumentar a sua revelação, a sua manifestação, a sua forma de ser conhecido, mas não mais por teofania, não mais por profecia que era um pouquinho maior, mas pelo seu Filho. Hebreus 1 e 2. Deus falou de muitas formas, mas agora não precisa mais falar caminho da teofania, caminho da profecia. Fala-nos pelo seu Filho. Pronto, agora nós temos o Emanuel, o Deus conosco. Mas como é essa comunicação plena do Deus conosco? A comunicação plena do Deus conosco não é só pelos 3 anos que Jesus viveu na Galileia. É exatamente por causa desse fato, da ressurreição. É a ressurreição que elevou Jesus, que levou-o de volta, e de onde ele está, ao enviar o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus complementa uma das 3 maneiras primordiais de Deus trabalhar com o ser humano. Primeiro, Deus se revela. Depois ele inspira pessoas, e eu citei 3 tempos aqui. Ele inspirou Moisés para escrever o Pentateuco. Ele inspirou todos os outros homens para, depois do Pentateuco, escrever a segunda parte da Bíblia. E ele inspirou todos os que andaram com Jesus a escrever
o Novo Testamento. Então nós temos da teofania, a primeira parte da Bíblia, da profecia, a segunda parte da Bíblia, e da vinda de Jesus Cristo, a terceira parte da Bíblia. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas note lá no fundo a inteligência perfeita de um Deus em ação pelo seu povo. A Bíblia é o resultado desses três grandes momentos. Esse terceiro momento é maior do que todos os outros, porque o terceiro momento vai proporcionar exatamente a ressurreição. E essa ressurreição, ela é a âncora da nossa fé. É que alguém adentrou ao Santo dos Santos. E ele foi antes de nós, ele adentrou o estado de glória, e ele foi antes de nós, e disse: eu vou, e vocês virão depois. Então nós estamos dentro de um processo de espera. Por isso estudar a ressurreição é para fortalecer a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, não existe salvação. Todos estarão condenados e sem qualquer esperança. Sem a crença na ressurreição, sem redenção.